Bom, dando sequência na apresentação, softwares educacionais são desenvolvidos especialmente para auxiliar o aluno a construir o conhecimento relativo a um conteúdo didático. Destacam-se por ter como objetivos didáticos levar o aluno, usuário, a construir o conhecimento em uma determinada área. Sua possibilidade de interação entre aluno, usuário e programa, mediada pelo professor, e sua facilidade de uso, permitindo que qualquer usuário possa desenvolver suas atividades com facilidade. Quer dizer, no uso de um software aplicando a matemática, o professor vai fazer o papel de mediador entre o aluno e o programa que está sendo aplicado. A justificativa, a habilidade de visualização, o desenho, a argumentação lógica e a aplicação na busca de soluções para problemas são importantes para interpretar questões de matemática e de outras áreas de conhecimento. Então, a partir de um software, os alunos vão ter a possibilidade de visualizar, através de um desenho, as diferentes formas geométricas e manipulando essas formas, ter a percepção do que acontece lá quando eles estão fazendo os cálculos, seja de área, de ângulo, de lados. O estudo da geometria é necessário para o desenvolvimento completo do aluno, pois desenvolve a percepção espacial, age na construção do conhecimento, instiga o educando a conjecturar, a experimentar, facilita ao aluno o desempenho de atividades, de tarefas do cotidiano. Ao trabalhar com geometria, desenvolve-se um tipo especial de pensamento que permite compreender, descrever e representar de forma organizada o mundo em que se vive. O uso de ferramentas computacionais aparece como uma possibilidade para modificar a situação de certo abandono no ensino de geometria na matemática moderna. O acesso aos meios de comunicação está mais democratizado, permitindo uma maior abrangência no processo de socialização do conhecimento. Algumas escolas vêm se valendo de recursos tecnológicos, além dos laboratórios convencionais de informática, para o aprimoramento do ensino. Tais recursos são tão variados quanto lousas eletrônicas ou dispositivos de realidade virtual. Então, esse artigo em si, ele traz que a disciplina de geometria, ela está sendo meio deixada de lado nos últimos tempos na matemática moderna, né? E sendo que é uma matéria em que os alunos têm bastante a percepção de espaço, eles conseguem visualizar as formas e ter uma percepção do o que é o mundo real em relação ao que eles estão manipulando. E também que as escolas hoje, indiferente de serem escolas particulares ou públicas, já tem o uso de ferramentas tecnológicas, seja a sala de informática ou outros aparelhos eletrônicos que já estão usando no ensino. Resultado, observa-se que para a aplicação de tais ferramentas no ensino, é necessário que os professores tenham conhecimento na área de informática e que, através deste, rompam barreiras de paradigmas existentes, trazendo alternativas ao uso dos livros didáticos tradicionais, uma vez que, nos tempos atuais, as crianças desde cedo estão traquejadas no uso de ferramentas digitais, de forma que o ensino dinâmico e interativo pode trazer um maior interesse dos alunos no aprendizado, tornando os elementos estudados mais ligados à aplicações reais e mais perceptíveis, deixando de serem simplesmente um conjunto de definições, propriedades, nomes e fórmulas, desconectadas de quaisquer aplicações de natureza histórica, lógica ou cotidiana.
Pode-se observar também que, por meio do uso de softwares, os alunos se tornam mais interativos, sendo desafiados a conjecturar, validar hipóteses e verificar propriedades presentes em figuras geométricas. Aqui a primeira figura a gente tem as diferentes representações gráficas de ponto trabalhadas no programa Régua e Compasso. Então, essas são as diferentes formas. Próximo slide. Figura 2, representações gráficas de reta, semireta e segmento. O próximo slide traz representações gráficas de ângulos feitas pelos alunos, em que foi feito esse trabalho nesse artigo. Ângulo obtuso ou obtusângulo, que é um ângulo maior do que 90 graus. Ângulo agudo, um ângulo de menos de 90 graus. Ângulo reto, que é um ângulo cuja medida é exatamente 90 graus. E o ângulo raso, onde o ângulo é exatamente 180 graus. A figura 4, representações gráficas de ângulos no Régua e Compasso. Esse aqui é um triângulo que a gente criou, então aqui ele dá os valores dos ângulos, né, as medidas dos pontos em relação ao plano cartesiano. A figura 5, representações de projeto de sistema de irrigação. Então aqui a gente trabalhou simulando um projeto de irrigação, onde essas medidas do plano cartesiano seriam, por exemplo, vezes 10. No caso aqui seriam 15, seriam 150 metros. Então aqui a gente teria uma lateral de 10, que seriam 100 metros. Aqui seriam 150 metros. Então seria uma área total de 15.000 metros quadrados, que seria igual a 1,5 hectare. Então nessa área a gente teria aqui a sobreposição dos aspersores, sendo que essa sobreposição equivale a em torno de 65%, que seria referente ao que o aspersor, nessa parte central, ele vai jogar mais água. Então é feito um cálculo para essa sobreposição compensar o que ele joga mais próximo ao centro do aspersor. Aqui a gente teria o ponto de captação, seriam 3,75, seriam, no caso, nessa nossa linha de pensamento, 37,5 metros, e aqui 25 metros de largura. Poderia ser um açude barrado, um açude escavado, por exemplo. E aqui com 0,5, que seriam 5 metros de profundidade. Então aqui a gente pode calcular, fazer o cálculo do volume de água que teria aqui depositado.